E dos não cristãos também. Mas os cristãos pecam, não são infalíveis. E eles devem e precisam se arrepender dos seus pecados, porque os pecados que eles cometem, nós cometemos, entristece a Deus. Não é com medo da punição, não é com medo de perder o emprego, não é com medo de Deus nos parar de nos abençoar. É porque eu magoei a pessoa que mais me ama neste universo. Isso é que deveria pesar no nosso coração. As marcas genuínas de arrependimento nós podemos ver. Interessante que essa lição não vem de Israel. Essa lição vem de um povo estrangeiro, vem dos arqui-inimigos de Israel. Vem dos ninivitas, vem dos assírios. Primeira coisa, a marca genuína do arrependimento que a gente enxerga aqui é que os ninivitas creram em Deus. Apesar daquela pregação, apesar daquele pregador e apesar daquela vuvuzela laranja, eles creram na palavra de Deus. Interessante que o livro não deixa a gente pensar que a pregação de Jonas foi melhor do que isso. Daqui a 40 dias vocês estão lascados. Nínive será destruída. Ponto. Não falou nem da possibilidade deles se arrependerem. Não falou de nada. Eles não ouviram graça, não ouviram misericórdia. No entanto, o que aconteceu no coração deles é que eles creram em Deus. Como é que eles creram em Deus? Talvez pela evidência de mandar um estrangeiro que detesta a gente. Historicamente falando, é nosso inimigo. E ele está aqui pregando. Todo mundo para de cultuar os outros deuses, porque você tem um panteão dos deuses assírios também, como em toda a antiguidade. A nação dos judeus é a única nação monoteísta, os outros são todos politeístas. Os que creem em apenas um Deus são os judeus. E eles creram no Deus de Jonas. Segundo lugar, eles proclamaram um jejum. E o que é um jejum? É ficar sem comer? Não, lamento. Se assim fosse, eu estaria jejuando bastante. Porque eu estou de regime, e embora tenha tido um momento de comunhão maravilhoso com os irmãos no almoço de ontem, mas fazer jejum não é simplesmente ficar privado de alimentos. Também é isso. Mas tem a ver com o próximo tópico, que é a humilhação. Toda a cidade arrumou pano de saco, acabou o estoque da cidade inteira. Eles se humilharam, colocam uma roupa desconfortável, não é uma roupa de festa. As mulheres tiraram a maquiagem, tiraram todos os seus adereços. Os homens não têm nada do que celebrar. É vergonha, é humilhação, é a cara no chão. A palavra humilhar-se tem a ver com humus. Humus é a terra, é enfiar a cara na terra. É prostrar-se em humilhação. Reconhecer o pecado. Reconhecer os maus caminhos. E o texto fala de maus caminhos, de caminhos de violência. Vocês leram aí, tem as expressões que são fortes. Não é pouca coisa de errado que está acontecendo em Nínive. Aliás, de vez em quando você encontra na Bíblia a iniquidade de algumas cidades subindo até Deus. A iniquidade de Sodoma e Gomorra. E Deus manda 2 anjos para acabar com aquele negócio. A iniquidade chegou até mim. Você encontra na Bíblia algumas cidades marcadas pelo pecado. Talvez a maior delas seja a Babilônia. Ou a grande Babilônia, que não necessariamente seja a Babilônia, lá é Apocalipse.
aos olhos do apóstolo João, possivelmente era Roma. E você tem cidades ao redor do mundo conhecidas pela sua iniquidade, conhecidas pela sua imoralidade sexual, conhecidas como turismo de sexo, dentro e fora do Brasil. Como será que chega o aroma dessas cidades para Deus? O caso de Nínive não era diferente, mas eles se humilharam, queridos. Desde o rei até o servo do rei. E abandonaram os seus maus caminhos. Veja que arrepender-se é muito mais do que um sentimento de remorso. Arrepender-se é deixar o pecado. Se você tem uma recorrência no pecado, tem algum problema sério. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Em Romanos, Paulo afirma que os não cristãos são escravos do pecado. Eles não têm como se libertar do pecado. O pecado exerce tal força sobre eles, tal domínio, que eles não conseguem se libertar sozinhos. Mas para os cristãos, Paulo afirma que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Portanto, se há uma recorrência em algum pecado, há algum problema sério que precisa ser tratado. Talvez a gente, como Jonas, não tenhamos ainda compreendido a graça. Estejamos procurando um arrependimento religioso e ainda não compreendemos a liberdade que o Evangelho nos traz. Semana que vem nós vamos conversar mais sobre esse arrependimento religioso, que é egoísta, que é centrado no homem, que quer proclamar a sua justiça própria e que no fim das contas traz uma amargura terrível. Em contraste com o Evangelho, com o arrependimento do Evangelho. Veja só. Testemunho de Jesus é que os homens de Nínive se levantarão contra esta geração, a geração que pedia para ele um sinal. Mestre, queremos pedir da tua parte um sinal. Faz um milagre aí para ver se a gente crê em ti. Fariseus e mestres da lei, e Jesus responde: os ninivitas se levantarão contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Veja como o arrependimento de Nínive foi tão impressionante que Jesus o cita como exemplo.